Fala galera, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Eu Programando. É mais uma vez uma satisfação recebê-los aqui no canal para darmos continuidade aos nossos estudos. Hoje iremos incrementar as nossas playlists de Java básico e certificação Java. Vamos falar sobre as classes, voltando um pouquinho aí no tema, mas é importante porque daqui para frente esse assunto vai fazer toda a diferença para os nossos estudos. Então não esquece, pessoal, aí deixa já o seu like, se inscreve no canal, tudo isso é importante. Sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Bom, pessoal, então vamos lá. Nós vamos começar a adentrar em alguns temas específicos da orientação a objetos. E para isso a gente precisa começar a voltar e revisar alguns temas. Uma aula vai ser muito importante. Se você não assistiu, vai lá, vai ficar um card dessa aula aqui no vídeo, tá, pessoal? Aula de número 66, que nós falamos sobre modificadores de acesso nos métodos. Vai ser importantíssimo você ir lá e revisar essa aula para essa nossa aula de hoje, tá, pessoal? Elas vão se complementar. Então, ó, eu já mostrei aqui para vocês, a gente já criou uma classe, tá? Deixa eu... A ideia é ajudar a gente aqui na velocidade. A gente vai criar agora uma classe padrão para a gente poder, nessa aula, trabalhar. Eu não vou me aprofundar muito nesse tema nessa aula, tá? Mas é só para a gente relembrar, para a gente ter uma mini revisão sobre classes, tá, pessoal? Então, olha só. Uma coisa importantíssima do Java, tá? Uma classe, ela vai ter, sempre vai ter uma declaração de um pacote, tá? Ela vai ter um modificador de acesso e é por isso que você tem que ir lá na aula de número 66, clica no card aí que vai estar em algum lugar da tela, tá? Apontando para essa aula de número 66 e a gente vai trabalhar, tá, pessoal? Com o padrão, com a anatomia padrão da classe, que é essa palavra reservada, class, o nome da sua classe seguindo a convenção de nomeação Java. Volte aulas lá para o início, também vou colocar aqui um link para essa aula, tá? E o corpo da classe, que são as chaves de abertura e fechamento. Tudo que vai dentro dessas chaves, ou seja, vai fazer parte do corpo da classe, são membros dessa classe. E aí nós temos os atributos, nós temos os métodos, tá? Podemos ter também outras classes, mas isso foge um pouquinho do escopo dessa aula. E para essa aula, para não complicar muito, a gente não vai falar sobre classes internas. Mais à frente nós teremos uma aula específica sobre esse tipo específico de classe, tá, pessoal? Então, ó, primeira coisa importantíssima, modificador de acesso da classe, tá? Quase sempre, tá? Por que eu digo quase sempre? Alguns cenários muito específicos não requerem que você coloque aqui o public na frente da sua classe, mas, pessoal, por boa prática, não é aquela questão de ser possível e você dever fazer ou não, tá? Evite fazer mais de uma classe dentro de um mesmo arquivo, tá certo? Se você fizer uma classe, mais de uma classe dentro do mesmo arquivo, olha só, public classe padrão 2, tá? Por que deu erro, pessoal? Porque ele diz assim, ó, a classe padrão 2, ela é pública. Se você tem um arquivo de .java, você requer que somente uma classe dentro do seu arquivo .java seja público. Então, ó, se eu tirar o public aqui, o Java, ele sabe que a classe que é como se ela fosse a dona desse meu arquivo é a classe que tem o public na frente, tá? Posso não ter nenhuma classe public? Posso, tá? O Java perceba que não dá erro, tá? E aí posso vir aqui e voltar com a classe padrão 2 e todas essas classes, nenhuma delas vai ser public. Mas se tiver uma public, só ela deve ser public e ela deve ter o nome do arquivo. Você quer ver? Ó, public class, tá? Ou seja, eu estou tentando transformar uma classe
que não é a classe dona do arquivo Java. Essa palavra ela não existe, tá, pessoal? Eu estou criando ela para a gente poder ter uma analogia, tá? Não tem nenhuma classe que é dona do arquivo propriamente dito, mas é como se ela fosse assim, a classe referência daquele ponto Java. Então perceba, o nosso ponto Java, ele se chama classe padrão, tá? Então ele precisa com que a classe, ó, aí vamos lá, eu posso ter isso aqui, ó, tá? E aí não para de dar erro, mas ele precisa que se houver uma classe com atributo public, ou seja, o Java está dizendo para mim, eu quero jogar para todo mundo que acessar essa classe, uma classe que ela é a classe referência desse arquivo. Quando você criar essa classe, dê a ela o mesmo nome do arquivo .java que você está criando. Então a gente precisa que o public seja a classe com o mesmo nome do arquivo. Embora isso aqui seja possível, evita, tá, pessoal? Evita, crie uma classe por arquivo. Eu nunca vi ninguém morrer por fazer isso. Há algumas exceções, mas evite, tá? Então, foge do escopo da nossa aula entrar nos detalhes de quais são essas exceções e por que você deve evitar. Eu só quero nessa aula que você entenda que essa aqui é a anatomia base de uma classe, tá certo? E agora a gente vai começar a entrar em alguns temas que são um pouquinho mais avançados, mas que vão fazer toda a diferença para as nossas próximas aulas. Eu vou criar aqui um único atributo, vai ser uma string, e vai ter um nome, tá? Ele só vai conter o nome da nossa classe. Ó, perceba, pessoal, o atributo está como private, porque a gente está trabalhando aquele conceito de encapsulamento do Java Beans, tá? Vou criar aqui os métodos getSet, métodos getSet criados, tá? Aí eu vou vir aqui e vou criar uma nova classe, que vai ser a classe seguinte. Vou chamar ela de classe seguinte. E aí a classe seguinte, além do nome, ela vai ter um outro atributo. Ela vai ter tamanho. Aí você diz, Adriano, pera, ela vai ter, além do nome, como assim? Cadê o nome na classe seguinte? Já que ela tem que ter um nome. E aqui, pessoal, a gente vai começar a trabalhar um primeiro conceito, tá? Mas muito mais para trabalhar uma palavra-chave que vai ser importante daqui para frente nos nossos estudos, que é esse cara aqui, ó, extends, tá? E a nossa classe seguinte, ela vai estender a nossa classe padrão. Então, basicamente, a nossa classe seguinte, nesse momento, ela é uma filha da classe padrão. E quando eu quero falar que ela é uma filha de classe padrão, eu estou usando necessariamente uma analogia para algo que vocês já devem ter ouvido falar bastante na orientação a objetos, que se chama herança. Então, literalmente, é como se nós tivéssemos uma relação entre pai e filho, classe mãe, classe filha, classe pai, classe filho, sei lá, como você quiser chamar, não importa, não faz diferença. Para você entender uma analogia, o que importa é o seguinte: a classe que estende uma outra classe, ela herda daquela todos os seus atributos e métodos, desde que eles estejam acessíveis, pessoal. Então aqui os assuntos eles começam a se misturar. Por isso eu repito, se você ainda não estudou com a gente os modificadores de acesso e você ainda não sabe do que eu estou falando, volta lá na aula de número 66 dessa playlist de certificação em Java básico para você entender o que são os modificadores de acesso. Isso vai ser muito... Não tenta continuar a entender aqui porque eu não vou me apegar muito nesses detalhes aqui, tá? Uma correção aqui é private, tá? Porque a gente está encapsulando o nosso atributo e os métodos são public. Tá? Então, pessoal, olha só, nós estamos herdando. Então, quando eu digo assim, a classe seguinte, ela tem o nome e o tamanho. Eu estou dizendo que a classe seguinte, ela tem o tamanho, que é um atributo dela, e ela também tem o nome, que foi algo que ela herdou da classe padrão. Como é que a gente tem certeza disso, Adriano? Bora lá, eu vou aqui na nossa classe main, que a gente criou lá para testar nossa classe imutável.
esquece essa parte de cima aqui por enquanto. Eu vou criar um objeto da classe seguinte, tá? CS. Tá? E olha só, pessoal, eu vou pegar aqui, ó, cs.set. Percebam, não aparece o tooltip da ideia para vocês. Então eu vou mostrar, ó, eu tenho aqui como setar o tamanho, tá? O tamanho é, sei lá, 125 e o cs.setNome. E o nome dessa classe é o seguinte, eu vou chamar ela de classe filha, tá? Então, ó, percebam, eu não criei esse nome aqui na classe seguinte. Percebam, esse atributo, ele não existe dentro do corpo da minha classe seguinte. Mas quando a gente usa essa palavrinha mágica aqui, chamada extends, ou seja, eu estou dizendo que a classe seguinte, ela estende, ou seja, ela é uma extensão. Imagina que você tem ali a classe padrão e a classe seguinte é algo que saiu da classe padrão, mas ela ainda mantém uma conexão. É por isso que você vai em algumas literaturas e alguns autores começam a questionar essa palavra que a gente usa para descrever esse relacionamento, que a gente chama de herança, né? Que fica aquela coisa de uma é menor, está abaixo. Mas não é bem assim, tá, pessoal? A classe seguinte é como se ela fosse um acoplado da classe padrão, tá? E ela também é uma classe padrão, ou seja, ela faz parte da classe padrão. Eu acho que uma analogia muito mais assertiva para isso seria assim. Imagine que você tem um grande quadrado chamado classe padrão e que você tem quadrados menores chamados as classes que estendem a sua classe padrão. Então, a padrão em si, ela não tem os atributos da seguinte, mas a seguinte contém os atributos da padrão, porque ela é uma extensão. Então, pessoal, olha só, presta atenção. Apesar de eu não ter um nome aqui na classe padrão, eu tenho o setNome, tá? E o getNome. Importante, tá, pessoal? Muito, muito, muito importante. Olha só. Como o atributo nome é private, se você parar para ver, ó, eu não posso vir aqui, por exemplo, na minha classe seguinte e usar o seguinte, ó. Se nome é... Percebam, não existe esse nome, tá? E é por isso que eu falei para vocês a necessidade de vocês estudarem os modificadores de acesso. Ó, se eu vier aqui na minha classe seguinte e digitar, por exemplo, se nome.equals alguma coisa. Ó, percebam uma coisa. O nome, ele não faz parte, de fato, o atributo nome, ele não faz parte, de fato, da nossa classe seguinte. Tá? Por quê? Porque ele é um atributo que a localização dele é lá na classe padrão. E lá na classe padrão ele é private, ou seja, ele está encapsulado especificamente dentro dessa classe chamada classe padrão. Então volta lá na aula, vou insistir mais uma vez, volta na aula de modificadores de acesso se você não entendeu o que eu quis dizer agora. Tá? Então é aqui, pessoal, que a gente começa a ter esse modificador de acesso como muito importante para a gente, ó. Só de eu mudar, percebam, ó, eu vou voltar aqui de novo. Ó, o nosso nome, ele não... Ó, ele tem um erro aqui, ó, que ele diz que ele não consegue, tá? A gente tem que criar aqui a variável local e não dá. Eu vou compilar essa classe só para você ver. Eu não executo. Tá, mas aqui, ó, você consegue ver aqui em cima que ela tá dando erro, tá? Se eu vier aqui na nossa classe main e executar a classe main, nosso compilador, ele vai executar.
E olha o que vai acontecer, ó. Ele vai dizer que o nome tem um acesso privado na classe padrão, ou seja, o nosso atributo nome, ele é privado. Agora, olha só, pessoal, eu só vou mudar isso aqui, ó, mais nada. Tá? Então, ó, já compilou, tá? Já executou a nossa classe main, sem nenhum erro, que nós ainda não fizemos nada com esse código aqui. Foi só para mostrar para vocês que eu consegui usar um atributo de uma classe sem necessariamente ter esse atributo declarado na minha própria classe, e isso vai ser muito importante para nossas aulas daqui para frente. Nós começamos a explicar o conceito de herança, tá, pessoal? Por hoje é isso. Como eu sempre peço para vocês, façam os próprios testes de vocês, porque isso vai ser importante, pessoal, nas nossas próximas aulas, tá? A gente vai começar a estender esse assunto. Na próxima aula, a gente vai ter menos código e eu acho que a gente vai voltar para fazer aqueles desenhos maravilhosos que eu sei que vocês adoram e que quando eu faço eles, vocês entendem tudo, tudo passa a ficar cada vez mais claro na mente para poder explicar um pouquinho mais esses conceitos de relacionamento de classes através de herança. A partir de agora nós vamos começar a colocar novos componentes, nós vamos começar a colocar novas palavras-chave que vão ser adicionadas para esse contexto específico e a coisa vai começar a ficar complicada, pessoal. Então estudem os modificadores de acesso para a gente não perder mais muito tempo explicando, porque isso aqui é privado, porque isso aqui é protegido, porque isso aqui é público e ter que ficar explicando toda vez o que é isso daí. Eu vou começar a atropelar isso porque nós já temos uma aula na nossa playlist que fala especificamente sobre como funcionam os modificadores de acesso, beleza, galera? Então é isso, mais uma vez, ó, muito obrigado por ter vindo até aqui. Essa aula aí hoje ela ficou bem curtinha, tá? Mas é para você realmente começar a pegar, a gente precisa ir com calma nesse assunto de classe, porque daqui para frente tende a ficar bem complicado. Então não esquece, se você conhece alguém interessado em aprender a programar ou tirar a certificação Java, não esquece lá de indicar o canal para essa pessoa, beleza, pessoal? Se inscreva, deixa o like, compartilha o canal, deixa os seus comentários aí embaixo, manda comentário para mim. Todas as minhas redes sociais, todos os meus contatos estão aí embaixo. Pode clicar em mostrar mais aí na descrição do vídeo, você vai ver todos os meus contatos. Fique à vontade para entrar em contato comigo, tá, pessoal? Eu respondo todo mundo. Beleza, galera? Então é isso. Mais uma vez, reforçando, estudem, façam os próprios testes de vocês, quebrem a cabeça resolvendo questões, resolvendo situações. Tentem fazer as suas próprias extensões de classe, a sua própria herança. E é assim que você vai aprender mais, não apenas assistir esse vídeo. Beleza, galera? Então, mais uma vez, muito obrigado, ó. Um beijaço no coração de vocês, um forte abraço e até a próxima.